A frustração, ela pode, ela pode ser controlada na medida que a gente não espere muitas coisas. Concorda? Se a gente não espera muita coisa, a gente não vai se frustrar. Mas pode levar também a um pensamento muito negativo ou niilista, talvez, as coisas. Tipo, se eu não quiser que aquilo dê certo muito e não der, eu não vou me decepcionar. Qual é esse perigo de a gente não ficar muito pensando nos efeitos bons para não se decepcionar e ao mesmo tempo isso levar a gente a uma não ação ou uma, tipo, aceitar as coisas ruins que acontecem com a gente e não tentar lutar? Não sei se eu fui claro. Sim, foi claro. Esse excesso de expectativa, você sabe que é o grande gatilho da ansiedade. Exato. É um elemento que nós deveríamos procurar fazer, como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos, aqui e agora. Que eu tire todas as compensações que eu quero do momento presente. Que eu esteja feliz, esteja equilibrada aqui. Que eu dê o meu melhor a cada passo. O que virá depois, a gente vê depois. Mas agora, aqui eu estou realizada com aquilo que eu faço. Minha cabeça está aqui, concentrada no que eu estou fazendo, no caso da gente, nessa conversa. Sim. Se eu estiver aqui, pensando no que eu vou fazer daqui 2 horas, eu não faço isso bem e vai dar errado também daqui 2 horas. Com certeza. Você quer um futuro ideal, você tem que ter presentes ideais para te levar até lá. Perfeito. Presentes vazios não te levam a lugar nenhum. Então, essa ansiedade, ela esvazia o nosso presente. O ideal é que a gente pudesse estar dando o nosso melhor e que o futuro seja uma referência de direção, mas não um objeto de desejo. Eu tenho que ter o meu ideal para saber para onde eu estou indo, para ver se eu não me perdi, mas não para ficar ansiando estar lá. Eu tenho que estar aqui, corpo e mente juntos, dando o meu melhor a cada momento. Os hindus chamam isso de retação. Retação? Retação. O que é? É a ação desapegada. Então você está presente, está vivendo o momento presente, mas você não gera expectativa a partir daquela ação, você não tem um desejo a partir daquela ação. Então é viver de forma consciente o momento presente sem esperar um retorno a partir da sua ação. Isso seria uma forma de libertação, né? Porque aí você age de forma livre, você não está esperando nada em troca. Sim, e para mim, eu tenho aplicado isso. Claro, a gente não consegue fazer isso sempre, mas você tá presente brincando com seu filho, ou num almoço, ou em alguma coisa, muda realmente a vida, né? Porque você deixa de só ficar pensando no depois, e aí quando você chega no depois, você fala, putz, eu não aproveitei o antes, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Sempre você tá se remoendo porque não fez alguma coisa no passado, ou tá pensando no futuro e você esquece do agora, né? Essa é a grande armadilha. Os estoicos falam das coisas que dependem de nós e as que não dependem, né? Que a gente deveria concentrar todos os nossos esforços nas coisas que dependem de nós e ao mesmo tempo não se preocupar com as que não dependem. Então o que não depende da gente, né? Posso fazer alguma coisa em relação a isso? Não, então... Não. Se vão me criticar, o que vão pensar de mim, ou se eu vou morrer amanhã ou não, esse tipo de coisa não depende de mim, né? Então não deveria ser objeto da minha preocupação. Peter, tu falava sobre isso. Nós deveríamos ocupar-nos do que nós temos controle. As coisas que dependem e não dependem de nós, né? Disse que quando nós nos preocupamos com aquilo que não depende de nós e não fazemos nada em relação àquilo que depende, somos escravos. Segundo Epíteto, isso era uma concepção de escravidão. Ele era um escravo. Escravo de um amo, inclusive, bastante cruel, que era Epafrodito. E as pessoas diziam, como é que você pode ser um filósofo se você é um escravo? Ele dizia, escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada. E naquilo que não depende fica imprecando contra o destino. Ou seja, batendo, dando murro em ponta de faca. Né? É como se você estivesse indo para o seu trabalho e houvesse um engarrafamento e todo dia você chega atrasado. Aí você briga com os motoristas à sua volta, fala mal da administração da cidade, da prefeitura, do departamento de viação e obra, de tudo. E não faz nada naquilo que dependeria de você, que era sair meia hora mais cedo. Exatamente, sair mais cedo. E das escolas gregas, né, tem e os cínicos? É alguma coisa parecida ou era... Os cínicos disse que eles são os pais do estoicismo. Eles eram ainda mais radicais. Radicais, às vezes, em excesso. Eles diziam que nada que faça mal ao corpo não pode ser benéfico para a alma. Então eles se submetiam a sacrifícios muito grandes. Ou seja, coisas que limitam o conforto, coisas que limitam qualquer tipo de satisfação, sempre vai ser uma boa formação moral. Eles eram chamados de cínicos, inclusive, por causa do sinos, que é cão.
Eles viviam como cães, eles praticamente não tinham roupas, viviam em farrapos, se alimentavam do mínimo necessário, eles não permitiam nenhum tipo de conforto material. Falam de Diógenes, que ele era muito inspirado pelo cinismo, que ele só tinha uma tigela para beber água. Um dia ele viu uma criança bebendo com as mãos, jogou a sua tigela fora. Não precisava nem da tigela. Isso, nada que seja desnecessário deve ser possuído. Foi ele que teve umas conversas com Alexandre? Isso. Alexandre chega diante dele e pergunta: eu sou praticamente o dono do mundo, posso te dar... O que posso fazer para te ajudar? Qualquer coisa. Sai da frente do sol, né? Não me tires aquilo que não podes me dar. Ou seja, sai da frente do sol. Exato. E também com Antístenes, né? Ele tem uma outra que Antístenes chega para ele e diz: olha, ele bajulava um tirano, não me recordo agora de onde o Antístenes. Ele vivia dos favores de um tirano. E o Diógenes estava comendo lentilhas, né? Que para eles era o alimento mais barato e mais vulgar que tinha, né? Tá. E aí o Antístenes chega e diz: se você bajulasse um tirano, você não precisava comer lentilhas. Aí o Diógenes vira para ele e diz: se você comesse lentilhas, não precisava bajular um tirano. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso essa ideia. E a ideia do memento mori, né, que você vai morrer, isso aparece, da filosofia ou não? Sim, tem muito a ver com o estoicismo. Marco Aurélio dizia que você deve viver como se hoje fosse o último dia da sua vida. Ou seja, se eu soubesse que hoje é o meu último dia, o que eu estaria fazendo? Eu teria que ter a possibilidade de dizer: estaria aqui conversando com você. Porque cada ato meu é bem pensado. Se eu tenho vontade de sair correndo para outro lugar, é porque eu estava no lugar errado. Eu deveria ter essa possibilidade de dizer: bom, se meu dia terminasse hoje, eu estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo. Lembra-te de que vai morrer, de tal maneira que você possa estar. Se a morte vier agora, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer para poder embelezar o mundo, para embelezar a vida das pessoas que estão à minha volta. Exato. E tem também aquela história dos caras que voltavam das guerras no Império Romano e tinha um cara no ouvido dele dizendo: lembra-te de que vai morrer, sim. Isso também com César, né? Acho que ele trazia alguém ao seu lado quando ele entrava na cidade vitorioso. E tinha aquela celebração, a imagem dele. Alguém do lado dizendo a ele: lembra-te de que vai morrer. Por quê? Para que ele não caia numa ilusão de que ele é grande demais, de que ele é eterno, ou seja, que não caia no delírio de grandeza que é impróprio do ser humano. A híbris, né, que se falava na Grécia. Híbris? Delírio de se achar bom demais, grande demais. É a vaidade dos homens de se acharem deuses.